Olá! Mês de agosto terminando, semana começando e nós aqui com os mesmos problemas de sempre. Eu primeiro quero agradecer a você, né? Que me dá uma força danada, que me segue, que me comenta, faz comentários inteligentes e tal. Eu quero dizer que faço força para corresponder a essa força que você me dá. Alguns de vocês reclamaram com toda razão de eu ter cometido um grave erro no vídeo de sexta-feira que eu quero corrigir aqui. Se é que dá para corrigir, né? Na minha adolescência, em Campina Grande, eu li um livro do Sigmund Freud, pai da psicanálise, que escrevia magnificamente bem. Esse livro é muito bom. Chama-se Psicopatologia da Vida Cotidiana. E fala de uma coisa que eu cometi na sexta-feira, que foi o lapsus linguae, né? O erro de linguagem. Eu estava criticando muito duramente e com razão o Paulo Guedes, o Paulo Gado, e aí chamei de Sérgio Moro. Isso acontece, mas tenho aqui que vir pedir desculpa a você primeiro e depois também ao Sérgio Moro. Eu não tenho nenhum motivo para fazer crítica, principalmente as críticas duras que eu fiz ao Paulo Guedes, né? Uns bolsonaristas reclamaram porque eu disse aqui que o Jair Renan Bolsonaro e a mãe dele compraram uma mansão no Lago, em Brasília. Ah, não compraram, alugaram. Olha, é o seguinte, esse aqui é irmão desse. Né? Precisa ser muito bobo para acreditar que aquela casa foi alugada. Principalmente quando apareceu o dono da casa, aquele que teoricamente está cobrando esse aluguel, morando num bairro muito mais pobre do que aquele bairro em que estava. Né? Agora, essa insistência da família Bolsonaro na indústria imobiliária me deu uma força maior para ler a coluna do Carlos Góes no Globo, na própria sexta-feira, em que ele cita um cientista social da Universidade de Johns Hopkins, o Felipe Calanti, a respeito desse novo tipo de direita, extrema-direita radical, né? E aí o Carlos Góes chega a uma conclusão que eu achei brilhante em relação ao caso do Bolsonaro. Ele diz o seguinte: todo mundo está aí achando estranho que o Bolsonaro está investindo contra a maioria do eleitorado. A maioria do eleitorado quer uma coisa, ele diz outra para agradar aquele público fiel que vai puxar o saco dele na porta do Palácio da Alvorada, né? Aí ele diz, é muito simples, ele já sabe que vai perder a eleição, que não tem condição mais de ficar num lugar que exija uma eleição majoritária, e ele investe nesse público porque é uma forma de garantir o que eles já tinham, e ganhando agora que ele tem esse poder, fica usando esse poder para incrementar o patrimônio dos filhos. Aí você já viu a mansão do Flávio Bolsonaro, agora é a mansão do Jair Renan, e esse artigo se confirma nisso aí. O Carlos Góes chama isso aí de nepocracia, né? O governo do parente. É a mesma raiz grega de nepotismo, né? Proteção do parente. Né? Aliás, o Bolsonaro anda perdendo a narrativa para a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado, e aí fica agora investindo cada vez mais pesado para ver se supera em matéria de absurdo. Né? O primeiro dos absurdos foi aquele absurdo do fuzil. Todo mundo tem que ter fuzil. Pô! Não, e quem não quiser ter, que não venha atrapalhar quem quer. Isso aí é parecido com aquela história da Maria Antonieta. Não tem pão, come brioche. Né? Então você não tem feijão, porque o feijão está muito caro, porque as pessoas não têm mais dinheiro para comprar comida no Brasil, e aí você compra fuzil. O fuzil é muito mais caro. Né? Só que vem sempre os fatos atrás, aí é fogo. Né? Por exemplo, logo depois dele falar essa imensa bobagem, né? Essa estupidez, esse disparate, houve um ataque na noite de domingo, madrugada de segunda-feira, na cidade de Araçatuba, no extremo oeste paulista. Morreram 3 pessoas. 2 moradores e um bandido. É uma coisa terrível. Foi o ato mais violento do chamado Novo Cangaço,
que é essa modalidade, né, nos últimos 2 anos. E também na Via Dutra, perto de Guarulhos, foi apreendido um carro cujo motorista, um rapaz, transportava armas e alimentadores de munição dessas armas escondidas no painel, no banco de trás e em estepes. Olha, esse tipo de coisa não melhora a segurança das pessoas, ao contrário. Não adianta ter um rifle se você é surpreendido por um bandido ou por um grupo de 15, como foi o caso lá de Araçatuba, né? Bom, de qualquer maneira, eu quero também aqui fazer outros comentários políticos. Por exemplo, a respeito de 7 de setembro, o meu amigo, o desembargador Walter Fanganiello Maierovitch, escreveu sua coluna no UOL, fazendo um paralelo entre os golpes de Mussolini na Itália nos anos 20 e o 7 de setembro do Bolsonaro. Isso aqui me lembrou esse livro que eu tanto recomendei a vocês, né? Do Antônio Scurati, M, o Filho do Século, que narra exatamente isso, né? Primeiro o golpe do Mussolini, depois o autogolpe, ele estava no governo e deu um autogolpe para ser tirano, como foi, e depois foi imitado pelo Hitler, imitado pelo Getúlio e por aí afora, né? Pois é, o Bolsonaro está em plena volta aos anos 30. O Fanganiello, assim como também o Modesto Carvalhosa já tinha me falado sobre isso, fala muito dessa volta aos anos 30, aos tempos do fascismo à brasileira, né? O chamado integralismo do Plínio Salgado, que você viu uma bela história da vida de Cristo, do Gustavo Corsão e de tantos outros, né? Agora nós estamos voltando aos anos 30 com essa briga entre bolsonaristas e petistas. Briga falsa, porque na verdade eles são sócios desse mesmo jogo sujo da política, né? Hoje eu também queria comentar quem está no meio dessa briga, que é o fato de que os americanos cometeram um erro gravíssimo lá no Afeganistão, né? Depois que nós fomos assolados por aquele ataque terrorista no aeroporto de Cabul, né, os americanos resolveram contra-atacar e um drone explodiu um carro com explosivos, né, que iam praticar, segundo as Forças Armadas Americanas, um suicídio, né, um atentado suicida lá em Cabul, no aeroporto de Cabul. Só que no carro de trás foram atingidos e morreram 10 pessoas de uma família, inclusive 7 crianças. Quer dizer, a retirada do Afeganistão pelo americano é de uma incompetência absurda. Agora, além disso, agora se acrescenta a incompetência, a falta de capo e a insensibilidade. Pelo amor de Deus. Olha, eu também tenho uma crítica muito dura a fazer, tenho um elogio e uma crítica dura a fazer à ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Acontece o seguinte, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, no Senado, mandou quebrar os sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal do líder do governo na Câmara dos Deputados, o Ricardo Barros. Ele recorreu, a relatora Carmen Lúcia manteve o sigilo, manteve a quebra do sigilo, mas determinou que os senadores fizessem segredo do que investigassem. Ora, isso aí é dinheiro público. O Ricardo Barros, ele ganha dinheiro público, a mulher dele ganha dinheiro nosso lá em Itaipu, e ele está sendo acusado de ter participado de uma das piores negociatas da história, que é a compra de vacina para a Covid. Por que é que mantém sigilo? Eu até pensei em fazer um apelo ao Aécio Neves para que ele, para atender a sua predominância, né, ao seu prestígio com a doutora Carmen Lúcia, que dê esse toque para ela, mas agora me contaram que ele hoje é ponta de lança, que é o verdadeiro Brancaleone do Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Que vergonha, hein? Que vexame. O meu amigo Tancredo, avô dele, deve estar
se remexendo lá no túmulo, né? Meus amigos, eu também quero hoje comemorar que o senador Alessandro Vieira, dessa comissão, lançou sua candidatura à presidência da República, espero que seja uma candidatura bem sucedida, e também a Simone Tebet, que não é da comissão, mas que tem uma atuação muito forte, muito competente, muito serena, mas muito dura lá, também possa entrar nessa briga, né? No fim de semana eu entrevistei o Aldo Rabelo, que é presidenciável também, né? Além do Luiz Carlos Quartarolo, que conta fofocas muito boas do futebol brasileiro, do tempo em que ele era repórter de campo da rádio Jovem Pan, lá no Dois Dedos de Prosa. Não perca nem a entrevista do Aldo, nem o Dois Dedos de Prosa do Quartarolo. E leio o texto do Walter Maiorovski, que está espetacular. É uma verdadeira aula de história do fascismo, incorporando inclusive esse neofascista nacional que é o Jair Messias Bolsonaro. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té, que só a verdade salvará as nossas vidas. Até amanhã.